um caso suspeito que nós temos hoje em investigação, que é um caso de coronavírus, que está em Minas Gerais. Nós analisamos mais de 7.000 rumores. Isso pode não ser. Desses 7.063 rumores, 127 deles exigiram a verificação se eles estavam dentro de padrão, e nós temos hoje o caso suspeito de uma paciente que viajou para a cidade de Wuhan, né, até 24 de janeiro de 2020. É um caso importado, ou seja, uma pessoa que veio desse local. Ela apresentou sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita. O estado geral dessa paciente é bom, ela encontra estável, ela não tem nenhuma complicação. Não há evidência ainda que o vírus... Graça e paz a todos os santos irmãos. Muito bem, irmãos. As pessoas têm me pedido para fazer um vídeo sobre isto, né? E eu resolvi fazer um vídeo hoje sobre isto, sobre esse tema, a qual, na verdade, enquanto estava na China, estávamos de olhos. E depois veio aí agora confirmar no Brasil, certo? Bom, a princípio eu quero pedir para vocês aí, né? Clique no canal aí, no sininho, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. E eu vou dar aqui a minha opinião segundo a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é a fonte inerrante da Santa Palavra de Deus, né? E nós devemos realmente se ater sobre o que está vindo. A pergunta que não quer calar é o seguinte: nós já vimos ebola, nós já vimos doença da vaca louca, já vimos zika, já vimos dengue, já vimos um monte de desgracência neste país, neste mundo, né? E sabemos que essas pragas, a Bíblia diz que, de fato, essas pragas, elas só viriam nos últimos tempos. Elas só viriam nos últimos tempos. Segundo a Bíblia, sabemos muito bem que assim que o pecado se multiplicasse, de fato este viria aí essa desgracência a qual nós temos visto que está acontecendo aí. Então veja bem, eu gostaria neste momento que você prestasse bem atenção. Antes de tudo, aqui na reportagem de Minas Gerais, deixa eu mostrar para você, aqui em Belo Horizonte, onde, segundo a informação, chegou, veja bem, que nós podemos ver, Minas Gerais tem nova suspeita de coronavírus, em Belo Horizonte, tá vendo? Paciente de 22 anos estava em viagem à China e, de acordo com pessoas próximas ao caso, passou por a cidade onde o vírus se originou. Então, tá aqui. O governo de Minas Gerais trabalha com a suspeita de um caso coronavírus em Belo Horizonte. O segundo, em menos de uma semana. A paciente, uma mulher de 22 anos, estava em viagem à China e, de acordo com pessoas próximas ao caso, desembarcou na capital mineira, vinda de Wuhan, cidade onde o vírus se originou e que está isolada pelo governo chinês. O país asiático registrou 81 mortes pelo coronavírus até o momento. A paciente foi atendida na última sexta-feira, 24, em uma unidade de pronto atendimento UPA no bairro Belo Horizonte, no Santa Efigênia, em Belo Horizonte, é aqui perto. Com sintomas respiratórios e febre baixa, segundo o governo Romeu Zema. A mulher está internada na UPA. Passa bem, será transferida ao Hospital Eduardo de Menezes, que acompanhará a evolução dos sistemas. Então, veja bem, o caso será discutido com o Ministério da Saúde e assim que tivermos novas atualizações, iremos informar, diz nota oficial. No final da semana passada, uma mulher de 35 anos que chegara de viagem de Xangai, também na China, foi internada
no Eduardo de Menezes com sintomas de coronavírus. O caso foi tratado como suspeita da doença pelo governo mineiro, mas o Ministério da Saúde negou o enquadramento com base em orientação da Organização Mundial da Saúde, OMS. Depois, a Secretaria Estadual de Saúde também descartou a suspeita. De acordo com o critério atual, a definição do caso por coronavírus se restringe à transmissão entre pessoas, familiares ou profissionais de saúde que estiveram ou se encontraram em um epicentro do surto ou sistemas são febre e sintomas respiratórios como tosse e dificuldade para respirar, apresentados em até 2 semanas após a infecção. Em entrevista coletiva na quinta-feira, 23, o Ministério da Saúde informou que já havia descartado 4 casos suspeitos de coronavírus no Brasil, antes de também desconsiderar a primeira ocorrência em Minas Gerais. Os casos surgiram nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal e foram registrados entre os dias 18 e 21 de janeiro. Bom, aqui eu estou lendo a matéria que foi postada dia 27, né? Nesse mês ainda de janeiro. Bom, nós temos outra matéria aqui. Mulher suspeita de ter contraído o coronavírus, passa bem e foi transferida para o hospital em transferência. Então nós já falamos dessa aqui, já mostramos esse diretor aqui, esse hospital, né? Então veja bem, eu quero dar só a minha opinião, tá bom? Só a minha opinião. Essa opinião é basicamente dentro da Bíblia, tá? Basicamente dentro da Bíblia, tá certo? A Bíblia diz, né, Jesus disse que as pragas viriam, correto? Jesus disse que viria as pragas, né? E neste caso são chamadas pragas do Apocalipse, justamente os últimos tempos em que Deus vai realmente agindo. Nós já vimos aí Deus agindo aí, tornando como justiça a sua ira, com as enchentes, com os abalos, principalmente aqui em BH. Tem muitas, ainda hoje, dia 29 da madrugada, né? 29 das madrugadas, muita enchente, carregou carro, invadiu loja, desabou alguns pedaços de shopping. Então, isso aí eu já tive tido uma visão sobre isso aí, né? Então, veja bem que nós temos um versículo aqui no Apocalipse que diz assim: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino, e na constância em Jesus, encontrava-me na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, entrei em êxtase, no Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: o que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas. Assim começa, irmão, um dos relatos mais fantásticos e terríveis da literatura universal, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito provavelmente por João, um dos 4 evangelistas, que provavelmente é João. E os outros são Mateus, Marcos e Lucas, por volta de 95 anos depois de Cristo, na pequena ilha grega de Pátimo, no mar Egeu. As visões descritas pelo profeta, irmãos, são aterradoras. Um filme de terror, tendo como uma tela de projeção o céu. Há personagens assustadoras, e são personagens assustadores, como 4 cavaleiros espalhando fome, guerra e peste. Um deles, enverdeado, chamado a morte, que é amarela, vinha acompanhando da morada dos mortos. E anjos, muitos anjos, alguns tocando trombeta, anunciando castigo e catástrofe, e trovões, clamores, relâmpagos e terremotos. Isso tudo nós estamos vendo. É cena muito apavorante. E caíram sobre a terra granizo. E caíram sobre a terra granizo. E fogo misturado com sangue. Uma grande montanha ardendo em chamas foi lançada no mar. A terça parte do mar transformou-se em sangue e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. A terra será atacada por pragas terríveis, e isso nós já estamos vendo.
No futuro, espalharão-se gafanhotos sobre a terra e receberão poder igual ao de escorpiões, como dizem Apocalipse. Escreveu João assim: foi-lhe dito que não danificasse a vegetação da terra, nem as ervas, nem as árvores, mas somente as pessoas que não levassem na fronte a marca do selo de Deus. Não lhes foi permitido matá-las, mas sim atormentá-las durante 5 meses, e a dor que causavam era semelhante à dor da picada do escorpião, quando morde alguém. Diante disso, não é à toa que João tenha previsto que naqueles dias as pessoas vão procurar a morte e não encontrarão. Vão desejar morrer, mas a morte fugirá deles. Veja bem que nós vemos aí Apocalipse completo, mostrando a catástrofe. E isto ainda tem para acontecer muitas coisas. O Apocalipse de João prevê a luta final entre o bem e o mal, irmão. Entre Deus e o diabo. As forças malignas serão formadas por um exército gigantesco, comandado por um anticristo, o demônio morto em pessoa. Elas serão derrotadas por Jesus, que reinará por 1000 anos com Satã correntado por todo esse período. O diabo, porém, não é fácil de ser abatido e conseguirá se libertar, voltar para a batalha final. Neste caso, o anjo vai voltar depois dos 1000 anos e libertar esse demônio, esse diabo. Que acontecerá aí no lugar chamado Amagedon. É lógico que é bem muito depois do Amagedon, depois dos 1000 anos. Muitos especialistas identificam esse local como Megido, hoje no território de Israel. Mas uma vez Jesus vencerá as forças das trevas. Depois da batalha virá o juízo final, que julgará para sempre os pecadores. No final do juízo final, julgará os pecadores ao inferno, e os bons e os justos já estão no paraíso. Bom, eu gostaria de estar falando mais sobre isso, mas a questão aqui é o coronavírus, né? É o coronavírus. Então veja bem, você pode não acreditar, já está chegando, espalhando-se pelo mundo. A pergunta que não quer calar: por que coronavírus? Por que coronavírus? Porque na verdade, meu irmão, eu te pergunto uma coisa: dentro da Bíblia não existe, não existe de forma nenhuma dentro da Bíblia dizendo que coronavírus virá. Não tem nada escrito ali. Não fala nada ali. Certo? Não fala. Em Mateus 24, do versículo 1 a seguir, fala dos sinais dos tempos. Jesus saindo do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos, veja bem, aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e quando será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso nós já vimos acontecer. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será os inícios das dores. Veja bem que nós já passamos e estamos vivendo há tempo sobre esses inícios das dores. Nós já estamos no finalzinho do Apocalipse, já aí na primeira etapa, findando a primeira etapa do Apocalipse, para começar a segunda, que é o governo do anticristo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Veja a observação que ele disse: numerosos falsos profetas. E é o que nós temos visto no meio da humanidade, no meio dessa rede social, no meio das mentiras. Muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, que estão enganando, fazendo milagres de mentira, e eu mesmo já apresentei alguns. Devido ao aumento da maldade, veja bem, devido ao aumento da maldade, isso significa devido ao aumento da iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, aquele que, na verdade,
não deixar o amor esfriar. Aquele que permanecer firme na rocha, que é Jesus Cristo, esse então será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. É onde muitas pessoas elas têm se enganado e dito umas para outras e usado o diabo, usado os vários falsos profetas para dizer: não há de assustar, não vai haver arrebatamento, coisa nenhuma. Jesus ainda vai vir, vai demorar ainda, todo mundo tem que ser alcançado com o evangelho, porque o próprio Jesus disse que depois que o evangelho do reino for pregado em todas as nações e toda alma, sem uma sequer, né, já chegar ela lá, não faltar uma, então virá o fim. Mas eles não estão compreendendo que Jesus daqui está dizendo que este evangelho do reino, quem vai pregar não é a igreja, quem vai pregar não somos nós, quem vai evangelizar não somos nós. Por isso que chama evangelho do reino, porque Jesus é do reino, e esse evangelho do reino continuará assim, obviamente. Então é por isso que Jesus dividiu o evangelho do reino e o evangelho da graça. Evangelho da graça é esse que Jesus veio e morreu por nós e nos evangelizou e deixou a noiva evangelizando um por outro. Esse é o evangelho da graça. Depois então que a noiva for tirada, termina, fecha a porta da graça e começa o evangelho do reino, que este evangelho do reino ele será exercido na grande tribulação. Quem pregará o evangelho do reino, pastor? Os homens para homens? Não. Igreja para igreja? Não. Não existirá mais a noiva nessa terra, nem o tempo da graça, mas agora o tempo da grande tribulação e da ira de Deus. Então quem vai pregar, pastor? Apocalipse capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Primeiro em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 diz que 2 testemunhas, ou 2 profetas, como assim vão chamarem, virá testemunhar o evangelho do reino ao mundo, na grande tribulação. Isso será no período da grande tribulação. Isso não será no período da graça agora, certo? Moisés e Elias não vai vir agora lá do reino para pregar o evangelho da graça. Até porque a noiva e o Espírito Santo está sendo encarregado de fazer isso. Então veja bem, que assim que a porta da graça fechar, abre-se a porta da grande tribulação. É nesta porta da grande tribulação que 2 testemunhas vão aparecer na Judéia e vai ali evangelizar dizendo: é vindo o reino de Deus, suas últimas chances. Então são seres espirituais, seres celestiais, que estarão ali de fato, né? Que estarão ali de fato pregando o evangelho em Israel, na Judéia. Mas há falsos profetas, ensinadores, pastores, doutores da lei, comichões nos ouvidos dos santos, que dirão e que dizem que aquelas 2 testemunhas só irão pregar o evangelho justamente para o povo de Israel. Só eles terão uma segunda chance. Por isso essas 2 testemunhas virá e pregarão. Por isso essas testemunhas virá e pregará. E ali então essas testemunhas guerreará contra o anticristo, contra a besta, ali em Israel. Então eles dizem, os falsos profetas, os enganadores, aqueles que se titulam pastores, eles de fato estão enganando vocês para que vocês puxem a grande tribulação, para que vocês não subam no arrebatamento. Por isso nós sabemos que toda essa pestilência, a Bíblia diz, haverá terremoto, fome, peste, guerra. Peste são enfermidades. E essas enfermidades são criadas pelos próprios homens, que Deus permite que o diabo dá a mente maligna para o cientista criar essas enfermidades. Como eu já tenho dito, e uma delas hoje está destacando, que é sacrifício que Satanás pede da humanidade. Então veja bem que este evangelho do reino ele será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mas o evangelho do reino não será pregado somente por 2 testemunhas, por Moisés e Elias, que aparecerão lá na Judéia. Mas sim também quando eles dizem que só Israel terá oportunidade para ouvir esse evangelho do reino, e só eles que vão se salvar, é mentira. Eles são mentirosos, são lobos enganadores, são falsos profetas, são rasgadores de almas. E veja o que acontece. Neste caso, nós podemos migrar para Apocalipse, capítulo 14, e vejamos o que diz, aproveitando aqui o ensejo deste ensino rapidamente. Apocalipse 14, versículo 6. Veja bem que em Apocalipse 11, as 2 testemunhas, elas vão pregar para Israel. Apocalipse capítulo 11,
vai pregar as duas testemunhas para Israel. E capítulo 11, versículo 3, veja aqui o que diz. No versículo 3, considerei, pois, as minhas testemunhas, e as testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candeeiros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhe algum dano, da boca a ele sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruído qualquer pessoa que tentar contra as suas vidas. Esses homens têm capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quanto os ordenarem. Então, aqui está a contestação dos falsos profetas que dizem que as duas testemunhas vai somente pregar para o povo de Israel. Só eles terão oportunidade. Entenda-se bem. Eles dizem que só eles terão oportunidade. Mas vamos desmascarar os mentirosos, esses falsos profetas, porque aqui as duas testemunhas pregam só para Israel de fato. Mas aqui o anjo do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno. É esse aqui que a Bíblia chama, que Jesus fala sobre o evangelho do reino. Veja bem, é este, tá vendo? Sobre o evangelho do reino. É este aí, né? Aqui está. É este o evangelho do reino. Tá vendo aqui? Este anjo, ele pregará o evangelho eterno do reino para anunciar os que habitam na terra e toda nação. Aqui está falando não só Israel, toda nação, tribos, línguas e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus, rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então veja bem que este anjo, ele está pregando agora aos gentios e toda a humanidade, incluindo Israel também. Então, desmascarando eles aí. Então veja bem que essa tal de coronavírus chama-se peste, né? Chama peste. E a Bíblia diz, no versículo 15 de Mateus, no versículo 15 de Mateus 24, diz assim: assim quando vocês viram o sacrilégio terrível, quer dizer, as enfermidades, a destruição, né? Assim como vocês viram o sacrilégio a terrível, as enfermidades, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que quem lê, entenda. Então os que estiveram na Judeia fugiram para os montes, que estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma, e etc. Então, aqui Jesus já se refere do arrebatamento, tá? Então veja bem que, para nós fechar aqui com chave de ouro este ensino, né? Para nós fechar aqui com chave de ouro este ensino, então vamos para o que diz a Bíblia aqui, o que diz, o que nós entendemos. Essa coronavírus, ela na verdade ela é criada em laboratório. E eu te pergunto, como é que eles sabem o nome da coronavírus? Como é que eles dão o nome? É lógico que o anticristo, ele cria o problema, ele mostra o problema, depois ele vem com a solução. Mas a intenção é diminuir a população. E isso é muita vantagem para Satanás, porque muitas almas com essa enfermidade serão abatidas. E, neste caso, acordarão no inferno, porque não se consertaram. Então, neste caso, esta enfermidade, ela é criada. Inclusive, tem um vídeo aí que mostra sobre os Simpsons, mostrando sobre, antes deles lançarem esta enfermidade maligna, o próprio Simpsons revelando o lançamento. Então, veja bem que, neste caso, coronavírus é uma enfermidade que veio para matar milhares de pessoas. Começa pela maior cidade, o maior país populoso, que neste caso aí é a China. Então nós estamos vendo que, eu digo uma coisa, em suas fronteiras, qualquer país, não tem como deixar vazar esta coronavírus. Se a coronavírus entrou aqui no Brasil, é porque este é o plano do anticristo. Este é o plano para que muitos fracos da fé possam morrer e acordar no inferno. Então a coronavírus e outras enfermidades que virão, outras pragas, isso chama pragas, são criadas em laboratórios por cientistas, porque você não vê nenhum governador, você não vê nenhum prefeito, nenhum presidente e nenhum deputado, senador, etc, etc, com essas enfermidades. Por quê? Porque eles, além deles criarem a coronavírus, eles têm a vacina
do combatimento a coronavírus antes que ela te pegue. Então veja bem, então antes que eles lançam ela, eles criam um antídoto para proteger aqueles que verdadeiramente fizeram ela, eles aplicam neles, nos seus filhos, nas suas esposas, etc, etc, e solta esta praga ao mundo. Então isto significa que é uma diminuição do povo, da população, para que mate a população. E é lógico, é óbvio, que neste caso, cada vez mais, a vontade dos Illuminatis é o que? É enfraquecer a sua monologia, ou seja, o seu sistema monológico, ou, digamos, os seus anticorpos. Cada vacina que você toma, você acha que ela vai parar. Então eles vão criar uma vacina, igual eles já estão criando uma vacina, para dar nessas pessoas que estão com essa enfermidade. Então essa vacina vai ajudar, vai parar ali aquela enfermidade um pouco, lá na frente ativa ela, e aonde pode explodir os órgãos tudo por dentro. É uma forma de matar os anticorpos que estão vivos ainda na vida de muitas pessoas. Então certamente o governo vai conclamar as pessoas para correrem a vacinar. E a vacina, é claro, nada mais, ela é de graça. E isso já aconteceu, está acontecendo. Aqui em Minas, nós já sabemos que há 2 casos. Mas por quê? Já que eles sabem que está vindo algumas pessoas da China, por que não interceptaram antes de entrar no avião? Não é verdade? Mas isso é uma forma de transportar o vírus. Como não tem como transportar o vírus em pacote, em gelo, em isso, aquilo, outro, para aplicar, que demoraria. Então, já com a pessoa infectada, ela já infecta a casa dela, já está infectando os hospitais. Como vocês viram aí mesmo, na verdade, lá na China, até os enfermeiros foram colocados em quarentenas, porque eles também ficaram infectados. Então, é uma enfermidade, é uma peste que foi criada para destruir a humanidade. Saiba disso, essas enfermidades, elas não são enviadas por Deus, elas são autorizadas por Deus, e o diabo tem o controle dessa desgracência para matar as pessoas que, de fato, andam pecando. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria, e por se multiplicar este pecado e o amor de muitos esfriar, certamente o pecado vai superabundar na vida dessas pessoas e vai levar elas ao inferno. Por isso, Satanás tem triunfado nos dias de hoje, porque muitos não querem ouvir. Por exemplo, graças a Deus, se eu, porventura, tivesse pegado, Deus livre guarde, essa enfermidade que está longe de mim, é óbvio que eu não tomaria nenhuma vacina. E é óbvio que eles iriam me colocar reservado numa quarentena. Lógico. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Mas essa peste só pega nas casas de quem de fato não tem o sangue do Cordeiro nas umbrais das suas portas. É o anjo da morte, a qual sempre eu tenho falado. Eu tenho falado para vocês que o anjo da morte está vindo aí com mais fúria, e ele vai vindo destruindo com enchente, com maremoto, com enfermidades, com doenças, com peste, com essas coisas que vocês estão vendo. Isto é o anjo da morte passando nos lares de quem não teme a Deus. E aqueles que dizem que temem a Deus e andam com a vida desmantelada, vai sim descer a sepultura. Deus, a ira de Deus continua. Então veja bem que esta coronavírus é o sacrifício da humanidade. E esta coronavírus, ela tem o sintoma de febre alta, tosse, dores musculares, falta de ar, secreção na garganta. Isto significa que lá na China já morreu 81 pessoas, mas segundo a informação, o número é mínimo para uma cidade, um país mais populoso do mundo, que na verdade já morreu milhares lá e eles estão ocultando. Aqui também vai acontecer muitas mortes ainda com esta coronavírus e outras enfermidades que eles progredirão para destruir. Então, é assim. Você pega o vírus através da respiração ou de contato físico e eles vêm com uma vacina, aplica em você que está contaminado para que, a princípio, mostre para o mundo que eles deram a solução, mas um ano depois você vai a óbito porque o seu anticorpo está todo morto justamente por causa da vacina que veio para matar. Bom, este é um aviso que eu estou dando a vocês. Eu, por exemplo, não tomo essa desgracença, mas eu digo para vocês, tenham cuidado, porque Jesus está vindo aí e o arrebatamento está prestes a acontecer. São pragas do Apocalipse que está acontecendo e o anticristo está batendo palma, porque milhares de almas estão descendo a sepultura, estão chegando no inferno agora, que os demônios não estão desesperados com tantas almas que estão caídas agora lá, que eles não sabem a quem atender primeiro. E você está preparado para o arrebatamento, para se livrar desse fogo, para se livrar dessas enfermidades? A Bíblia diz que aquele que andar nos caminhos do Senhor
Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo que clama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, humilhar e orar, eu sararei a tua terra, nenhuma praga chegará à tua tenda, né? Como diz lá em Salmo 91. Então veja bem que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, é que cura, liberta, salva, batiza e leva para o céu. Então fica aí a minha opinião sobre esta praga chamada coronavírus, que veio para o sacrifício da humanidade. Isso tudo faz parte do Illuminati, tudo dos senhores do mundo para diminuir a população. Então entenda que você está correndo o risco de perder a sua salvação. Se pegar esta desgracência, com certeza será altamente destruído. Então deixe o seu like aí, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, assim se Deus quiser. Mais ainda, vai aparecer outras catástrofes e outras enfermidades criadas pelos laboratórios e colocadas. Antes era o que? Os mosquitos. E os mosquitos agora, eles colocaram na vaca louca, colocaram nos porcos, colocaram nisso, aquilo, outro. Cada enfermidade para diminuir a população. Prepara-te, porque o arrebatamento vem aí. Se você descer para hoje a sepultura e for para o inferno, não terá mais salvação, porque foi avisado.